ver se alguém pegou o evangelista Joaquim. Aquilo que é seu, ninguém irá roubar. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Cadê aquele que está pronto para receber aquilo que Deus prometeu na sua vida? Mesmo que faça você chorar, mesmo que doa, mas Ele vai ser fiel para cumprir na sua vida. Não sei o que a igreja está passando, mas Deus manda eu te dizer, Ele é fiel para cumprir aquilo que é seu. O adversário pode até pensar que vai roubar, o adversário pode até pensar que vai tirar de você, mas Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu vou falar mais uma vez até você abrir a boca para dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque a promessa foi lançada aqui. Aquilo que é seu, ninguém irá roubar. Agindo o meu Deus, não é agindo Alex, não é agindo pastora Jaqueline, não. É agindo o meu Deus, ninguém pode impedir o que Ele tem para você nessa noite, o que Ele tem preparado para você e para a sua casa nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória! Eu amo esse meu Deus, igreja. Aleluia! Porque Ele é fiel em nossa vida. Ele é fiel em nosso meio. Quando o pastor Marcelo falou que eu ia fazer menção da palavra, ouviram com a pastora, antes da pastora começar a louvar, eu falei, abri a Bíblia para o diácono Fábio. Olha aqui, diácono Fábio, aonde a Bíblia abriu. E quando a pastora estava louvando, eu falei, diácono Fábio, vai ser essa palavra. Aí o diácono Fábio ele ficou olhando para mim e a pastora começou a ministrar. Em Ezequiel 37. Aleluia. Aí eu brincando com o diácono Fábio, eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer a menção da palavra? Essa pastora já vem arrebentando tudo. A pastora, olha o diácono Fábio, a pastora acabou com a tua pregação. A pastora te frustrou, diácono Leite. Mas eu falei, não, isso é apenas o começo daquilo que Deus tem para fazer em nossa vida hoje. Isso é só o começo que Deus começou a falar, porque Ele tem para mim, para a sua vida nessa noite. Eu não vou falar mais uma vez, eu não sei o que você está passando na tua casa, não sei o que está passando sobre a tua vida financeira, sobre a tua vida sentimental, sua vida conjugal, mas uma coisa eu tenho certeza: profetiza. Eu não sei o que Deus quer fazer nessa noite. Eu vou ser só apenas um instrumento, mas o Senhor já começou a falar em cada coração aqui nessa noite. A pastora só começou, a jovem que estava louvando só acabou de acrescentar: aquilo que é seu, ninguém irá roubar. Sabe por que ninguém irá roubar? Sabe por quê? Sabe por que ninguém irá roubar aquilo que é seu? Porque a propósito, você tem intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, o adversário pode até pensar que vai roubar aquilo que é seu. O adversário pode até pensar que vai levar aquilo que é teu. Mas o Senhor vem falando do alto: agindo eu, quem impedirá? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel 37, passagem bastante conhecida. Glória a Deus. Acho que os irmãos já estão até cansados de eu fazer menção dessa palavra, né, pastor? Mas só que foi o que eu falei aqui, eu sou apenas um instrumento. Deus começou e eu creio que Ele é fiel para cumprir.
Eu quero. Eu quero. Então só pega aquele que quer. Mas se você não quer, eu vou falar, vou profetizar para você que você vai pegar do mesmo jeito. Você entrou por essas portas, você vai pegar a promessa de Deus, sabe por quê? Mesmo você não querendo, a promessa vai se cumprir na sua vida. Mesmo você não querendo, mesmo o adversário falando que não vai se concretizar aquilo, o projeto que Deus falou que vai acontecer na sua vida, vai acontecer, sabe por quê? Porque Ele é fiel para cumprir. Aleluia! A promessa foi lançada. Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Glória! Então, acalma o teu coração. Faça como Ezequiel. Abra sua boca só para profetizar. Abra a boca para profetizar nessa noite. Em meio à dificuldade, em meio a tantas tribulações. Ezequiel abriu a boca para profetizar. Ezequiel tinha todo um cenário para dizer que não era favorável para profetizar no meio daquele ambiente. Não é porque ele estava na beira de um deserto, na beira de um vale. Não é porque ele já tinha passado lá atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é uma coisa que eu aprendo com Deus. É nos nossos momentos mais difíceis, é no nosso momento que a gente pensa que a gente não vai ser usado, é no nosso momento de aflição que Deus usa a minha e a sua vida para provar que Ele é Deus sobre a minha vida e sobre a vida de quem Ele está te provando, para dizer que Ele é Deus e Ele existe na terra. Então, se você está passando por algo, é Deus te provando e provando para alguém lá fora que está te olhando, está te admirando, dizendo que você não vai conseguir, que você não é capaz, ela vai morrer, não. É Ele provando para o adversário que Ele é Deus na sua vida. A pastora falou de Jó. O que Deus permitiu que acontecesse com Jó? Que ele viesse perder tudo. Aleluia. Para provar o inimigo dele que ele era Deus na vida de Jó e que Jó era justo sobre a vida dele. Aleluia. Então nessa noite não se preocupa com o que você está passando, não se preocupa com o que você está vivenciando, porque isso é só um gatilho daquilo que Ele tem preparado para você lá na frente. Isso é só um pouquinho daquilo que Ele tem preparado para você na eternidade. Mas Alex, está doendo na minha carne, está doendo na minha alma. Ei, suporta só mais um pouquinho, sabe por quê? Porque quando você chegar lá no final, a vitória vai ser tão grande que você vai esquecer até daquilo que você passou lá atrás. Mas já que o Alex está doendo, está ardendo, mas o Senhor está falando: ei, espera só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho, sabe por quê? Porque sou eu que pego pela sua mão, sou eu no seu braço forte, sou eu que estou no seu amigo, sou eu que estou navegando contigo, sou eu que estou te colocando de pé, sabe por quê? Porque eu tenho um propósito, eu tenho um propósito, Pai, que tem intimidade comigo. E aqui eu sei que tem uma igreja que tem intimidade com Deus. Cadê você que tem intimidade com Deus? Abra sua boca para adorar, abra sua boca para glorificar. Eu quero ver você chamar a atenção de Deus, sabe por quê? Porque a glória que sobe, a glória que desce, e a palavra, quanto mais cada glória que você dá, o adversário está caindo na tua vida, cada aleluia que você está dando, a corrente está se quebrando sobre a tua casa. Vamos fazer menção da palavra. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele fez andar ao redor deles, e eis que era muito numerosa sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele disse: filho do homem, poderão viver
vê estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. Disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e poreis nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Agora o verso 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E disse ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes ossos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Louvado seja o nome do Senhor. Passagem bastante conhecida. Creio que não foi só eu que mencionei essa palavra, mas tem outras pessoas. Glória a Deus. Aqui a gente está prestando atenção, prostrado, que o tema dessa mensagem é a visão de um vale de ossos secos. Quando a gente já vê vale de ossos secos, a gente, meu pastor Marcelo, já passa milhões de coisas na cabeça, passa um turbilhão de coisas na nossa mente, como vamos dizer, um vale de ossos secos, né? Que é um lugar que só tem ossos, um lugar que só tem choro, minha pastora, um lugar que só tem pranto, um lugar que é impróprio para adoração, vamos bem dizer, um lugar próprio e próprio para profetizar. Mas eu vou declarar que tem um Deus, que Ele é especialista de fazer o sobrenatural, aonde não há solução, Ele faz ter solução, aonde não tem jeito, um Deus que eu sirvo, Ele faz ter jeito. Sabe por quê? Porque Ele tem propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei o que mistério Deus tem, que toda a palavra que eu estou falando, Deus manda eu falar que Ele tem propósito, minha pastora. Não sei se já repararam, mas toda a minha pregação eu tenho que falar que tem propósito. Glória a Deus. Então não tem como Deus agir sem propósito, igreja. Se Deus botou no teu coração, tem propósito. Tu está passando pelo vale, tem propósito. Está passando pelo vento, tem propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só vivencia o milagre quem suporta o propósito. Muitos querem um milagre, mas não querem passar o propósito. Mas só que o propósito vai te garantir lá no final aquilo que Deus preparou para mim e para você nessa noite. Então não se preocupa, não fica chateado porque você está passando certas dificuldades, certas situações. Faz como Paulo e Silas, presos na prisão, não tinha, olhava para um lado era parede, olhava para o outro era parede também. Se ele olhava para baixo, o pé dele estava amarrado, ele pode, vamos conjecturando que eles estavam até gemendo de dor, mas só que quando eles são tomados pelo Espírito Santo, aquilo que era dor, aquilo que era choro, se transforma em adoração. Vou falar de novo, aquilo que é dor, aquilo que é choro, quando você abre a boca para adorar, esquecendo daquilo que não está vivenciando, mas lembrando daquele que pode fazer um milagre sobre a sua vida, você esquece aquilo que nós passamos, nós esquecemos daquilo que estamos sofrendo. Sabe por quê? Porque a palavra fala, eleva meus olhos para o monte, de
E Ezequiel não foi diferente. Ezequiel, se a gente estudando a palavra um pouquinho mais atrás, a gente vai ver que ele parou na beira do rio Quebar, pastora. Não é porque ele estava cansado, não é porque ele já estava cansado de fazer menção da palavra, não. É porque cansado ele estava assim, desculpa minhas palavras, sabe de quê? De pregar para um povo que não quer nada, não quer compromisso com o Espírito Santo. É por pregar para um povo que não quer ter intimidade com o Espírito de Deus. É um povo que só quer saber de coisas indônias. É um povo que só quer saber de coisas que não agradam ao Espírito Santo. Então vamos dizer que até mesmo na onde ele estava sendo perseguido. Porque é assim que acontece quando nós começamos a incomodar o inferno. Quando a gente começa a incomodar o inferno faz de tudo para fazer nos calar. E Ezequiel vindo, ele para na beira do rio. Vamos dizer que ele até pensava em desistir. Vamos dizer que ele já pensava falando, já não tem mais jeito, já não tem mais solução. E o Senhor olhando para aquela situação, é aí quando eu vejo que a palavra do Senhor é na fraqueza que eu sou forte. É na fraqueza, quando você pensa que tu é fraco, é aí que você é forte. E com Ezequiel não foi diferente. Ezequiel parado, prostrado, vamos até dizer chorando, dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas só que Ezequiel estava profetizando e pregando no lugar improvável, na presença ser notória. Mas só que o Senhor tem propósito. Então o Senhor faz Ezequiel passar tudo que ele passou para chegar até o vale, para ele profetizar naquilo que é improvável, naquilo que não tem solução, naquilo que não tem jeito. Ei, vou falar de novo, ei, sabe por que você está passando isso? Porque ele quer que você profetize naquilo que é improvável. Porque profetizar no que é provável é fácil, profetizar naquilo que já está feito é fácil. Eu quero ver você profetizar naquilo que nos teus olhos humanos não tem mais jeito, que não tem mais solução. Então é isso que o Senhor está despertando hoje. Abra sua boca para profetizar naquilo que é impossível. Abra sua boca para profetizar naquilo que é impossível perante os meus olhos e os teus olhos. Então o que o Senhor faz com Ezequiel? Vamos dizer que Ezequiel vem e fala: ei meu camarada, levanta a cabeça, sacode a poeira, que hoje o negócio vai ficar pequeno. Aleluia. Então o que o Senhor pega e leva Ezequiel para o meio do vale? E o Senhor fala para ele: Ezequiel, está vendo esse vale? Vamos dizer que Ezequiel fala para ele: Senhor, eu estou vindo nesse vale. Vamos dizer que Ezequiel também sentiu o peso do ambiente. Porque aonde tem morte, o ambiente não é legal. Mas uma coisa eu também sei, que no mesmo tempo que ele sentiu o peso, ele sentiu o alívio. Sabe por quê? Porque o dono da vida estava com ele naquele lugar. E sabe por quê? Quando você entra no ambiente fica mais leve. Porque o dono da vida chegou junto com você. Quando você passa no lugar, alguém fala: aqui vai o servo do Senhor, aqui vai uma serva do Senhor. Sabe por quê? Porque a presença do Senhor está pairando sobre o teu lado. Então aquilo que era impossível, e aonde a estrela está, quando a presença chega, tem que sair. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor falou para Ezequiel: Ezequiel, está vendo esse vale? Olha só como tem tantos ossos aqui nesse lugar. Olha essa quantidade de ossos que tem aqui, Ezequiel. E deixa eu falar para você, está sequíssimo, Ezequiel. Então
que já está aqui não está aqui há pouco tempo, já estão aqui há muito tempo. E isso é só aqueles que ele viram. Imagina aqueles que já viraram pó. E vamos imaginar aquele cenário caótico, aquele cenário, vamos dizer, que o ambiente às vezes pode ser até feio. Mas o Senhor fala para ele, Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ezequiel poderia falar, Senhor, não tem como não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem como ela prosperar, Senhor, não tem como ela vencer, não tem como a Adecom sobreviver, sabe por quê? Porque está morto. Quem olha lá de fora pensa que a Adecom está morta, quem está lá fora pensa que a Adecom não tem mais jeito, mas só que quem está lá fora esqueceu que o Deus que está com Ezequiel está aqui profetizando ele. Você pensou que essas portas iam fechar, você pensou que esse ministério ia acabar. Ei, eu só estou dando eles a boca para profetizar. E o Senhor manda Ezequiel andar sobre o vale, ao redor do vale. Sabe por que Ezequiel não passa pelo meio do vale? Para não quebrar aquilo que estava nu, que não virou pó ainda. Porque quem é chamado para profetizar não pisa em ninguém. Quem é chamado para profetizar não quebra aquilo que Deus tem propósito. Quem foi chamado para profetizar não pisa naquele que está caído. Quem foi chamado para profetizar não pisa naquele que não tem jeito. E Ezequiel responde isso, e vou falar para Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. Ezequiel já logo fala, Senhor, se o Senhor está mandando, por mais que eu já passei lá atrás, por mais que eu já vivi lá atrás, eu vou fazer o que o Senhor está mandando eu fazer nessa noite. Então ele grita para aqueles ossos, ei, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O evangelista aqui falou que o Senhor de Jericó clamou, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E com Ezequiel não foi diferente, ele foi clamando e foi clamando. E o engraçado é que Ezequiel ele não fala por ele fala, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ezequiel não fala, ossos secos, levanta, ossos secos, se junte. Não, primeiramente ele fala, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aqui já é o primeiro milagre. Como é que aquilo que estava seco vai ouvir? E eu quero falar para você, mesmo aquele que pensa que não está te ouvindo, ele está te ouvindo. Então abra a boca para profetizar sobre a vida de quem precisa. Ele não tem mais jeito para ele, não tem mais solução para ela. Ele tem sim. Se o osso que era ouvir estava seco, ouviu. Imagina quem tem fôlego, imagina quem está vivo. Ele só está morto espiritual, mas ele ainda ouve a palavra do Senhor. E Ezequiel começa a profetizar do jeitinho que Deus deu ordem para ele. E ouve-se um ruído. Eu não sei se esse ruído era alto ou se era baixo, mas a palavra fala, ouviu-se um ruído. Vamos dizer que cada ruído
mesmo o ruído deu para Ezequiel ouvir. Então Ezequiel, vamos dizer que ele estava olhando para o alto, profetizando, olhando para o alto. Sabe por que Ezequiel estava olhando para o alto? Porque aquele que fala, ele leva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Então Ezequiel, ele começa a profetizar: ele, vale de ossos secos, ouve a palavra do Senhor nessa noite. Eu quero falar para você, aquela pessoa que está morta espiritual, que você está dizendo não, o adversário está dizendo que ele não ouve mais a palavra, ele está ouvindo a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra no tempo certo vai fazer um ruído no coração dele. A palavra vai fazer um ruído no coração dela. E cada osso, meu pastor Marcelo, se juntou no teu osso. E o engraçado é que os ossos poderiam se juntar de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas o engraçado, até aquele que era pó teve que virar osso e vir para o seu lugar. Então não deixa o adversário falar que aquele lá na tua casa, que na tua família não tem jeito, não tem solução. Sabe por quê? Porque quando Deus manda profetizar, alguma coisa acontece. Então o Senhor está mandando falar mais uma vez. Ele profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre aquela causa impossível, sobre aquela situação que dizem que não tem mais jeito. O Senhor está falando: abra a sua boca para profetizar. E o Senhor, cada osso se juntou ao seu osso. E veio nervo, veio carne, veio pele. Mas faltou uma coisa primordial. Faltou o Espírito. Muitos estão na casa do Senhor, mas estão sem a presença, sem o Espírito de Deus. Muitos entram por essas portas, estão achando que estão com o Espírito de Deus, mas estão sem o Espírito. Aqui nessa noite não tem essa pessoa. Aqui eu creio que está todo mundo com o Espírito de Deus. Cadê você que tem o Espírito de Deus? Abra sua boca para adorar. Você que tem só o Espírito de Deus que está pairando sobre a sua vida. E Ezequiel fala para ele: Senhor, eu já profetizei como o Senhor me deu ordem. E do mesmo jeito que o Senhor pediu que eu fizesse, eu fiz. E no seu nome está aqui a matéria. Está tudo pronto, meu Senhor. E agora? Senhor, está tudo pronto. Está tudo formado. Está aqui, Senhor, os corpos bonitinhos: orelha, nariz, olhos, perna, boca, mão, dedo, pé. Mas, Senhor, vamos dizer que Ezequiel falou para ele: Senhor, falta o primordial. E vamos dizer, eu me lembro também do rei Davi, ele sentado no seu trono. É um rei que tinha tudo. Mas quando ele olha para dentro de si, se olha para si próprio e fala: Ei, eu tenho tudo, tenho ouro, tenho prata, mas o primordial eu não tenho, que é a presença. Então eu vou até o objeto e vou pegar a presença de volta. Aquilo que era meu, ninguém irá roubar. Agindo no meu Deus, que ele pedirá a ele. Eu vou pegar aquilo que era meu, eu vou pegar aquilo que eu perdi por um instante. Eu vou atrás da presença de novo. Vou preparar tudo porque eu quero a presença. Então Davi foi atrás da presença. E quando Davi ele pega a presença, ele vem entrando pelos portões, pulando e saltando de alegria. E quando muitos olham para Davi, conjecturando: Ei, olha só que pouco, pulando, dançando à toa. Mas só que quem está de fora acha que você
você está passando, você tem que estar chorando, mas só que ele não entende, porque aquilo que está contigo é maior do que aquilo que está com ele lá fora. Só salta e pula de alegria quem tem a presença, só dá glória e aleluia aquele que tem a presença. Aquele que não tem a presença fica tentando te parar, por isso que ele e ela só fica frustrado, sabe por quê? Porque ela tenta contra a tua vida e não consegue, tenta mais um dia e não consegue, e você mais um dia fala: ei, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro, e ele está dizendo: ei, aquele que habita no meu esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. Então descansa da sombra do Onipotente nessa noite. E Ezequiel profetiza, o Senhor fala: ei, Ezequiel, profetiza dos quatro cantos do Espírito. E Ezequiel profetiza como o Senhor manda. Fala: Espírito, assopra sobre esses mortos. E vamos conjecturando, a gente lendo que Ezequiel está disposta para aquelas pessoas que estão ali naquele local do vale. Porque a palavra fala que quando Ezequiel vira, se põe de pé, ele depara com um exército grande e extremo. Ei, vou falar para você, você não está sozinho nessa guerra. Você não está sozinho nesse âmbito de ambiente que o adversário pensa que você não vai suportar. Sabe por quê? Porque o Senhor te levanta com um exército grande e extremo. Sabe para quê? Para te ajudar nessa noite, para te ajudar a pelejar sobre aquilo que era impossível, vai se tornar possível sobre a sua vida nessa noite. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Senhor Deus Pai, estamos, Senhor, mais uma vez mais, Senhor, em Tua presença. Pai, muito obrigado, Senhor, por você, ó Pai, fazer a Tua presença ser notória, Deus, em nosso meio. Pai querido, eu creio, Senhor, e profetizo igual Ezequiel profetizou, ó Pai querido, que o que cada um aqui, Senhor, está passando, está vivenciando, que o Senhor vai levantar, Senhor, um exército grande e extremo ao favor da Tua igreja, Senhor. Pai querido, eu creio, ó Pai querido, aquilo, Senhor, que era impossível, Senhor, na vida de cada um aqui nessa noite. O Senhor está bom, Senhor, a palavra, Senhor, na boca de cada um aqui nessa noite, e dando autoridade, Senhor, nessa noite para cada um profetizar, Senhor, sobre, Senhor, o Teu vale, sobre o Teu deserto, Senhor da glória. E eu também, ó Pai, te peço, Senhor, nessa noite, entra, Senhor, no vale de cada um nessa noite aqui, Senhor da glória. Pai, joga por terra, Senhor, todos os pensamentos ao contrário. Joga por terra agora, Senhor, tudo que não vem de Ti, Senhor da glória. Pai querido, eu profetizo, Senhor, nessa noite, ó Pai querido, que aquilo, Senhor, que estava parado vai voltar a andar, Senhor da glória. Aquilo, ó Pai, que tentaram dizer, Senhor, que não tem mais solução, que não tem mais jeito, ó Pai, o Senhor vai dar jeito e vai dar solução nessa noite. Pai, eu profetizo, ó Pai, que o diabo falou, ó Pai, que ia ter morte, Senhor, eu profetizo e afirmo, Pai querido, que vai ter vida, Senhor da glória. Pai querido, eu profetizo, ó Pai, aquilo que não tinha mais jeito, o Senhor está dando jeito nessa noite. Pai, eu profetizo, Senhor da glória, aquilo que o adversário falou, ó Pai, que não vai adiantar mais servir a Deus, que não vai
busca o Senhor traz solução. E Senhor, eu profetizo agora, Senhor, que cada um vai passar, ó Pai, no seu propósito, ó Pai, vai passar pelo teu vale, ó Pai, profetizando. E eu profetizo, ó Pai, eu só ajudo, ó Pai, ao teu servo a profetizar nessa noite, porque a maior profecia vai vir dele, a maior profecia vai vir dela. Eu só vou ser um gatilho, ó Pai, para ajudar. Eu profetizo agora aquilo que estava parado vai voltar a andar. Aquilo que o adversário falou que não tem jeito, eu profetizo que tem jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu profetizo sobre a vida de cada um nessa noite, que a doença não vai chegar na tua casa, que as más conversações não vão chegar na tua casa. E eu profetizo que o mal não vai chegar na tua casa. Eu profetizo que a morte não vai chegar na tua casa. Mas eu profetizo que a presença de Deus está chegando sobre a tua casa. Eu profetizo que o Espírito está pairando sobre a tua casa. Eu profetizo nessa noite aquilo que era impossível na sua vida, aquilo que era impossível na tua casa, aquilo que era impossível no teu casamento, aquilo que era impossível na sua vida conjugal, aquilo que era impossível na sua vida financeira, eu profetizo agora que o Senhor vai prosperar. Eu profetizo que vai prosperar na sua vida hoje. E eu creio que na casa de quem e na família de cada um não vai ter morte nessa noite. E as palmas aplaudem o nome do Senhor.